Milionário falido, sozinho e humilhado. A faxineira foi a única que ficou. Imagine a seguinte cena. Você está no topo. Tem dinheiro, poder, respeito. Todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo quer estar perto de você. Você é o cara. Agora imagine que, de uma hora para outra, tudo isso desaparece. O dinheiro acaba. Os amigos somem. A família vira as costas e você fica completamente sozinho. Ninguém atende suas ligações. Ninguém responde suas mensagens. Você que tinha centenas de pessoas ao seu redor, agora não tem ninguém. Ou melhor, tem uma pessoa. Uma pessoa que você nem dava atenção direito quando estava lá em cima. Uma pessoa simples, humilde, que você mal olhava nos olhos. A faxineira. Essa é a história real de Gabriel Santos. Um empresário de 40 anos que tinha tudo. Empresa milionária, mansão, carros importados, vida de luxo, mulher linda, amigos influentes. Até que numa manhã comum de terça-feira, ele descobriu a pior traição da vida dele. Uma traição que não só destruiu seu casamento, mas destruiu todo o império que ele construiu. Em menos de 6 meses, Gabriel perdeu absolutamente tudo. A empresa faliu. A mansão foi tomada pelo banco, os carros foram vendidos, os amigos desapareceram como fumaça. E quando ele estava no fundo do poço, morando num apartamento minúsculo, bebendo sozinho, pensando em desistir de tudo, apareceu ela, Carolina, 28 anos, ex-faxineira da empresa dele. A única pessoa que estendeu a mão. E o que aconteceu depois? Uma história de recomeço, amor verdadeiro e superação que vai mexer com você do início ao fim. Para entender a queda de Gabriel, primeiro você precisa entender quem ele era quando estava no topo. Gabriel Santos nasceu numa família de classe média. Pai operário, mãe professora. Nada de luxo, mas também nada faltava. Ele cresceu vendo o pai trabalhar duro, acordar cedo, chegar tarde em casa. Desde criança, Gabriel sonhava grande, muito grande. Ele olhava para aqueles prédios espelhados no centro da cidade e pensava: um dia eu vou ter uma empresa ali dentro. E ele foi atrás. Começou a trabalhar com 16 anos numa loja de eletrônicos. Atendia clientes, organizava estoque. Mas nas horas vagas, estudava. Estudava vendas, marketing, administração. Lia todos os livros que conseguia pegar emprestado na biblioteca. Com 18 anos, passou num vestibular para administração de empresas. Estudava de noite e trabalhava de dia. Dormia 4, 5 horas por noite, mas não reclamava. Ele tinha um objetivo. Formou-se aos 22 anos como um dos melhores alunos da turma. Conseguiu um estágio numa empresa de tecnologia. Em 2 anos, virou gerente. Com 26, já era diretor. Mas Gabriel não queria trabalhar para os outros. Ele queria construir algo seu. Aos 28 anos, juntou todas as economias, pegou um empréstimo no banco e fundou a TechVision, uma empresa de soluções tecnológicas para outras empresas. No início, era ele e mais 2 sócios numa sala de 20 metros quadrados. Trabalhavam 16 horas por dia. Fim de semana? Não existia. Era trabalho, trabalho, trabalho. E deu certo. No primeiro ano, faturaram R$200 mil. No segundo, 800 mil. No terceiro, 2 milhões. Em 5 anos, a TechVision já tinha 50 funcionários e faturava mais de 10 milhões por ano. Gabriel comprou a parte dos sócios e ficou como dono único. Ele era o cara. Com 33 anos, era milionário. Comprou uma mansão num condomínio de luxo. 3 andares, piscina, churrasqueira, academia particular. Eram 15 cômodos para ele morar sozinho. Nessa época, ainda não era casado. Comprou uma BMW, depois uma Mercedes. Começou a viajar para fora do país. Dubai, Paris, Nova York, Tóquio. Usava relógio Rolex. Ternos italianos feitos sob medida. Frequentava os melhores restaurantes. As pessoas olhavam para Gabriel com admiração. E também com inveja. Ele era chamado para dar palestras. Saía em revistas de negócios. Era considerado um dos empresários mais promissores do país. E foi numa dessas palestras que ele conheceu Fernanda. Ela estava na plateia. Linda, elegante, cabelos loiros perfeitamente arrumados,
vestido de grife, sorrisão perfeito. Depois do evento, ela se aproximou dele. "Adorei sua palestra", ela disse com aquela voz suave. Gabriel ficou encantado. Ela era relações públicas de uma empresa grande, conhecia todo mundo, sabia circular nos ambientes de alto nível. Eles começaram a namorar. 3 meses depois, já moravam juntos, e em menos de 1 ano, casaram. O casamento foi o evento do ano. 300 convidados. Buffet de luxo. Lua de mel em Maldivas. Fernanda largou o emprego. "Não preciso trabalhar, amor, vou cuidar de você e da nossa casa", ela disse. E Gabriel adorou a ideia. Ele queria uma esposa que o apoiasse, que estivesse em casa quando ele chegasse, que o acompanhasse nos eventos. Nos primeiros 2 anos, tudo parecia perfeito. Eles viajavam juntos. Ela o acompanhava nas festas da empresa, postava fotos lindas nas redes sociais mostrando a vida perfeita. Mas por trás das câmeras as coisas começavam a rachar. Fernanda reclamava que Gabriel trabalhava demais, que ele não tinha tempo para ela, que só pensava em dinheiro e negócios. "Gabriel, a gente tem dinheiro. Para que trabalhar tanto?", ela dizia. Mas Gabriel não conseguia parar. Ele tinha medo. Medo de perder tudo. Medo de voltar a ser pobre. Medo de não ser mais o cara. Então ele trabalhava 14, 15 horas por dia. Sábado, domingo, feriado. Sempre tinha alguma coisa para resolver. E Fernanda ficava em casa, sozinha, entediada. Foi aí que entrou Rafael na história. Rafael tinha 35 anos, formado em economia, esperto, ambicioso e muito, muito bonito. Gabriel o contratou como gerente financeiro 3 anos depois do casamento. Rafael cuidava de tudo: fluxo de caixa, investimentos, fornecedores, contas. Ele era bom, eficiente. Gabriel confiava nele completamente, tanto que deu a Rafael acesso total às finanças da empresa. Rafael também era carismático, simpático. Nas festas da empresa, sempre estava conversando com todo mundo, inclusive com Fernanda. Gabriel via os dois conversando e não ligava. Afinal, Rafael era seu braço direito e Fernanda era sua esposa. O que poderia dar errado? Tudo. Tudo desmoronou numa terça-feira. Gabriel se lembra exatamente do dia. 15 de março. Um dia que parecia comum, mas que mudaria sua vida para sempre. Ele tinha dormido mal na noite anterior. Fernanda tinha saído com as amigas e chegou tarde. Quando ele perguntou onde ela estava, ela foi grossa. "Você trabalha até tarde todo dia e eu não posso sair?", ela retrucou. Gabriel não quis discutir. Foi dormir. Mas acordou às 5 da manhã com uma sensação estranha. Aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Resolveu ir para a empresa mais cedo. Chegou às 6h15. O estacionamento estava vazio. Ou quase. Tinha um carro ali, a BMW prata de Rafael. Que estranho, Gabriel pensou. Rafael nunca chega antes das 9. Subiu até o escritório. O prédio estava silencioso, as luzes apagadas, exceto no último andar, no andar da diretoria. O coração de Gabriel começou a bater mais rápido. Alguma coisa definitivamente estava errada. Ele pegou o elevador. Cada segundo parecia uma eternidade. O estômago embrulhado. Quando chegou no andar, viu uma luz acesa. Vinha da sua sala, do seu escritório. Caminhou devagar pelo corredor. Ouvia vozes, risos, sussurros. Colocou a mão na maçaneta, respirou fundo e abriu. A cena que viu destruiu ele. Rafael e Fernanda. Na mesa dele. A mesa onde Gabriel trabalhava todos os dias. A mesa onde ele construiu seu império. Os dois estavam... Bem, você pode imaginar. O tempo parou. Fernanda ficou branca. Cobriu-se com a roupa rapidamente. Rafael tentou falar alguma coisa. "Gabriel, eu posso explicar." Mas Gabriel não ouviu. Não quis ouvir. Só deu meia volta e saiu. Entrou no carro. Dirigiu. Dirigiu sem rumo. Sem destino. Só queria sumir. Queria que aquilo fosse um pesadelo. Mas não era. Dirigiu por 3 horas. Parou num posto de gasolina no meio do nada. Sentou no meio-fio e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Tudo que ele tinha construído. Tudo que ele tinha sacrificado. Para quê? Quando voltou para casa já era tarde da noite. Fernanda estava lá. Calma. Fria. Ela já tinha feito as malas. "Eu vou pedir o divórcio", ela disse. Sem emoção. Como quem pede um café.
Gabriel olhou para ela como se visse uma estranha. Quanto tempo? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. 2 anos. 2 anos. 2 anos ela estava com Rafael. 2 anos de mentiras, de traição, de fingimento. Eu vou levar metade de tudo. É a lei, ela continuou. Gabriel riu. Um riso sem alegria. Um riso de quem estava quebrando por dentro. Pode levar tudo, ele disse. Eu não quero mais nada que tenha seu cheiro. Fernanda pegou as malas e saiu, sem olhar para trás. E Gabriel ficou ali, sozinho, naquela mansão enorme, no meio de todo aquele luxo. Mas nunca tinha se sentido tão pobre na vida. Nos dias seguintes veio a bomba maior. Gabriel foi verificar as finanças da empresa e descobriu algo devastador. Rafael não era só amante de Fernanda. Ele era um ladrão. Durante anos, Rafael desviou o dinheiro da empresa. No início, pequenas quantias, alguns milhares aqui, alguns milhares ali. Mas com o tempo ficou ganancioso. Começou a criar fornecedores falsos, contas de fachada, investimentos fraudulentos. E Fernanda? Ela sabia. Ela estava ajudando. Os dois tinham criado um esquema perfeito. E Gabriel, confiando cegamente, não percebeu nada. Quando somou tudo, Gabriel descobriu que milhões tinham sido roubados, milhões que deveriam estar nos cofres da empresa. E o pior, Rafael e Fernanda tinham fugido, saíram do país, foram para algum lugar da Europa com todo o dinheiro. Gabriel tentou recuperar, contratou advogados, abriu processos, mas era tarde demais. O dinheiro já tinha sido lavado, transferido para contas offshore. Impossível rastrear. E sem esse dinheiro, a empresa começou a afundar. Dívidas começaram a aparecer. Fornecedores cobrando. Funcionários sem receber salário. Processos trabalhistas. Gabriel tentou segurar. Vendeu tudo o que podia vender. O carro, o relógio, as roupas de grife. Mas não foi suficiente. Em 3 meses, a TechVision decretou falência. 300 funcionários na rua, incluindo Carolina, a faxineira. Gabriel perdeu a mansão. O banco executou a hipoteca. Perdeu os investimentos. Tudo estava no nome da empresa. Perdeu os amigos. Quando a conta bancária zerou, os amigos sumiram. Ele que tinha tudo, agora não tinha nada. Foi morar num apartamento minúsculo. 1 quarto e sala num bairro pobre da cidade. O aluguel era R$ 800. Ele mal conseguia pagar. O orgulhoso Gabriel Santos, que dirigia BMW, agora pegava ônibus. O homem que comia em restaurantes caros agora comia miojo. O empresário de sucesso agora era só ninguém. Depressão. Se você nunca passou por isso, é difícil explicar. Mas Gabriel estava dentro dela, afogado. Ele mal saía da cama. Passava dias deitado, olhando para o teto rachado daquele apartamento horrível. Não atendia o celular. Aliás, cortaram a linha por falta de pagamento. Não abria as cortinas. Preferia ficar no escuro. Começou a beber. No início só à noite, depois de tarde também, e logo já bebia de manhã. Uísque barato, vodka de supermercado, qualquer coisa que o fizesse esquecer. Ele emagrecera assustadoramente. Em 2 meses perdeu 18 quilos. As roupas ficavam largas, os olhos fundos, a barba crescida. Seus pais ligavam no telefone fixo do prédio, mas ele não descia para atender. Tinha vergonha. Vergonha de contar que tinha falhado. O menino que tinha orgulhado os pais, que tinha vencido na vida. Agora era só um fracasso. Gabriel pensou em desistir, várias vezes. Olhava para a janela do apartamento, 5º andar, e pensava como seria fácil. 1 passo. E tudo acabaria. Mas não tinha coragem. Então continuava ali, bebendo, definhando, esperando. O quê? Nem ele sabia. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 meses depois da falência, que a campainha tocou. Gabriel ignorou. Ninguém nunca tocava ali. Devia ser engano. Mas tocou de novo. E de novo. Irritado, ele se levantou. Cambaleou até a porta. Estava bêbado desde a manhã. Abriu a porta sem nem olhar pelo olho mágico. E quase caiu de surpresa. Era Carolina. A ex-faxineira da TechVision estava ali, parada na porta, com uma marmita nas mãos e um sorriso tímido no rosto. Doutor Gabriel, ela disse, eu trouxe comida. O senhor precisa comer. Gabriel ficou sem palavras. Só olhava para ela tentando processar. Carolina estava diferente. Não usava mais o uniforme de faxineira. Estava com uma roupa simples, calça jeans e blusa de algodão. Mas estava bonita.
Ou talvez Gabriel nunca tivesse realmente olhado para ela antes. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz arrastada pelo álcool. Vim te ver, ela respondeu simples. Posso entrar? Gabriel olhou para o apartamento bagunçado. Garrafas vazias no chão, roupa suja espalhada, um cheiro horrível de lugar fechado. Não é um bom momento, ele disse. Eu não ligo, Carolina respondeu. E entrou. Ela não demonstrou nojo, não fez cara feia. Só colocou a marmita na mesa, a única mesa que tinha, de fórmica velha, e começou a recolher as garrafas. Você não precisa fazer isso, Gabriel murmurou. Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Em 15 minutos, Carolina tinha colocado todo o lixo em sacos. Abriu as janelas. Deixou o ar entrar. Agora vem comer, ela disse. Gabriel sentou. Ela abriu a marmita. Arroz, feijão, frango com batata e salada. O cheiro da comida caseira fez o estômago de Gabriel roncar. Ele não comia comida de verdade há semanas. Pegou a colher com a mão tremendo, levou à boca, e quando mastigou, lágrimas começaram a cair. Não sabia se era pela comida, ou pela gentileza, ou por perceber quão fundo ele tinha caído. Carolina sentou ao lado dele, não disse nada. Só ficou ali, presente. Quando ele terminou de comer, finalmente perguntou. Por quê? Por que você veio? Carolina olhou para ele com aqueles olhos castanhos claros. Porque o senhor sempre foi gentil comigo. Em 4 anos trabalhando na Tech Vision, o senhor sempre disse, bom dia. Sempre perguntou como eu estava. Sempre me tratou como gente, não como a faxineira. Ela fez uma pausa. A maioria das pessoas nem olhava para mim. Mas o senhor olhava, e eu não abandono quem foi bom comigo. Gabriel chorou. Chorou de verdade, não de autopiedade, mas de gratidão. Eu não mereço isso, ele disse entre soluços. Merece sim, Carolina disse, firme. Todo mundo merece uma segunda chance. Desde aquele dia, Carolina passou a visitá-lo. Toda semana, às quintas-feiras depois do trabalho, ela tinha conseguido emprego numa loja de roupas. Ela aparecia com comida. E não era só comida. Era companhia. Era alguém que ouvia. Gabriel começou a se abrir. Contou sobre a traição, sobre Rafael, sobre Fernanda, sobre como se sentia um lixo. Carolina ouvia tudo, sem julgar, sem interromper. E aos poucos, muito aos poucos, Gabriel começou a melhorar. Foi Carolina quem o convenceu a parar de beber. O senhor quer recomeçar? Então precisa estar bem. E bebida não ajuda, só piora. Ela disse, jogando todas as garrafas no lixo. Foi Carolina quem o convenceu a fazer terapia. Ela mesma pesquisou um psicólogo que atendia de graça pelo SUS. Marcou a primeira consulta. E foi com ele. Foi Carolina quem o convenceu a procurar emprego. O senhor é inteligente, tem experiência, alguém vai te contratar. E tinha razão. 2 meses depois, Gabriel conseguiu um emprego como consultor numa pequena empresa de tecnologia. O salário? R$ 3.000 por mês. Ridículo comparado ao que ele ganhava antes. Mas era honesto. E era um recomeço. No primeiro dia de trabalho, Gabriel voltou para casa nervoso. Carolina estava lá esperando. Ele tinha dado uma chave para ela. E aí? Ela perguntou ansiosa. Consegui, ele disse sorrindo. Sorrindo de verdade pela primeira vez em meses. Carolina pulou e o abraçou. E naquele abraço, Gabriel sentiu algo que não sentia há muito tempo. Felicidade. Felicidade real. Não aquela felicidade fake de quando tinha dinheiro, mas felicidade verdadeira. Com o emprego, a vida de Gabriel começou a ter cor de novo. Ele acordava cedo, tomava banho, fazia a barba, colocava roupa limpa, mesmo que fossem roupas simples compradas em brechó. Pegava o ônibus para o trabalho. E sabe o que era engraçado? Ele não se importava. Antes acharia humilhante. Agora era apenas normal. No trabalho, Gabriel dava o seu melhor. Usava toda a experiência de anos de mercado. E seu chefe percebeu. Em 3 meses, Gabriel foi promovido. O salário subiu para R$ 5.000. Não era muito, mas era progresso. Carolina continuava visitando. Mas agora não era só para levar comida, era para conversar, rir, assistir um filme ruim na TV velha do apartamento. Gabriel começou a conhecer Carolina de verdade. Ela tinha 28 anos, nasceu num interior pequeno, numa família de 7 irmãos.
O pai era lavrador, a mãe, costureira. Carolina veio para a cidade grande aos 20 anos. Queria vencer na vida, como ela dizia. Começou trabalhando como doméstica. Depois conseguiu o emprego de faxineira na TechVision. Ganhava um salário mínimo, mas era registrada, tinha benefícios. Ela sempre foi estudiosa. Terminou o ensino médio fazendo supletivo à noite e sonhava em fazer faculdade. Qual faculdade? Gabriel perguntou uma noite. Pedagogia, Carolina respondeu, os olhos brilhando. Eu amo criança, queria ser professora. Por que não faz? Carolina riu sem humor. Não tenho dinheiro, faculdade é cara e trabalho o dia todo. Gabriel ficou pensativo. Ele tinha um pouco guardado do novo emprego. Uns R$ 2.000, não era muito, mas... E se a gente fizesse assim? Ele disse. Eu te ajudo com a faculdade e você me ajuda com um projeto. Carolina franziu a testa. Que projeto? Ainda não sei exatamente, mas eu sei fazer empresas crescerem. Só preciso começar de novo, do zero. E preciso de alguém de confiança, alguém que acredite, alguém como você. Carolina ficou em silêncio, depois sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo. Fechado. E assim nasceu a parceria mais improvável de todas. Gabriel começou a oferecer consultorias online. Ele gravava vídeos ensinando sobre gestão, vendas, marketing. Cobrava baratinho, R$ 50, R$ 100 por consultoria. No início era difícil, quase ninguém contratava. Mas Carolina ajudava. Ela criou um Instagram para divulgar. Ela entrava em grupos no Facebook, comentava em fóruns. E aos poucos começou a aparecer cliente. Um aqui, outro ali. O primeiro mês eles faturaram R$ 300. O segundo, 800. O terceiro, 1.500. Não era muito, mas era crescimento. Eles trabalhavam juntos todas as noites. Gabriel criava o conteúdo. Carolina cuidava da organização, dos prazos, do contato com clientes. E naquelas noites algo começou a mudar. Gabriel olhava para Carolina e via, não mais a faxineira. Via uma mulher incrível, inteligente, batalhadora, leal. Via como ela ria quando alguma coisa dava errado. Como ela o puxava de volta quando ele ficava ansioso. Como acreditava nele quando nem ele mesmo acreditava. E Carolina? Ela olhava para Gabriel e via o homem que ele realmente era. Não o empresário arrogante, mas o homem humilde, trabalhador, que tinha caído e estava se levantando. Um dia, 6 meses depois do recomeço, eles fecharam um contrato grande. Uma empresa pequena contratou Gabriel para uma consultoria de 3 meses por R$ 10.000. Era o maior contrato até então. Quando o dinheiro caiu na conta, Gabriel não acreditou. Olhou para o saldo. R$ 10.423 tinha mais os 423 que já estavam lá. Ele ligou para Carolina. Precisamos comemorar! Ela riu. Como? Pizza. Foram numa pizzaria barata. Pediram uma pizza meia calabresa, meia mussarela e um refrigerante de 2 litros. Custou R$ 35, mas para eles era um banquete. Comeram, riram, conversaram. E quando voltaram para o apartamento de Gabriel, algo mudou. Eles estavam sentados no sofá velho, uma distância pequena entre eles. Gabriel olhou para Carolina. Ela olhou para ele. Obrigado, ele disse. Por quê? Ela perguntou sabendo a resposta. Por ter ficado, por ter acreditado, por ter me salvado quando eu não tinha mais nada. Carolina ficou séria. Gabriel, eu não te salvei. Você se salvou. Você que teve a coragem de levantar. Eu só mostrei que você era capaz. Gabriel aproximou o rosto, o coração batendo forte. Posso? Ele perguntou. Carolina sorriu. Pode. E eles se beijaram. Foi um beijo suave, tímido no início, mas cheio de sentimento, cheio de verdade. Não era luxo, não era mansão, não era dinheiro. Era real e era perfeito. O relacionamento de Gabriel e Carolina não foi um conto de fadas. Eles tinham diferenças, muitas. Gabriel, apesar de tudo, ainda era ansioso, perfeccionista. Às vezes voltava aos velhos hábitos de trabalhar demais. Carolina era mais tranquila, pé no chão, e não tinha medo de puxar a orelha dele. Gabriel, a gente não vai repetir os erros do passado. Trabalho é importante, mas nós também somos. Ela dizia quando via ele trabalhando até meia-noite.
E ele aprendia, aos poucos aprendia. O negócio de consultoria começou a crescer de verdade. Em um ano, estavam faturando 15 mil por mês. Em 2 anos, 30 mil. Contrataram 2 pessoas para ajudar, depois mais 3. Viraram uma empresa de verdade de novo, pequena, mas real. Carolina conseguiu entrar na faculdade de pedagogia, numa universidade pública, depois de passar no vestibular. Ela estudava de noite, trabalhava de dia na empresa. Gabriel tinha orgulho dela. Mais orgulho do que tinha tido de qualquer conquista financeira no passado. Via Carolina estudando até tarde, fazendo trabalhos, apresentando seminários, e via uma mulher incrível. 2 anos e meio depois do primeiro beijo, Gabriel fez 43 anos. Carolina preparou uma festa surpresa. Nada de luxo. Só alguns amigos de verdade, não aqueles fakes de antigamente, no apartamento. Eles tinham se mudado para um apartamento melhor, de 2 quartos. Tinha bolo de chocolate caseiro. Carolina tinha aprendido a cozinhar muito bem. Salgadinhos. Refrigerante. No final da noite, depois que todos foram embora, Carolina disse: "Tenho um presente para você." Gabriel sorriu. "Você já me deu o bolo. Não precisa mais nada." "Esse é especial." Ela entregou uma caixinha. Gabriel abriu. Dentro tinha um sapatinho de bebê. Ele olhou para a caixinha, depois para a Carolina, depois para a caixinha de novo. "Você tá..." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Estou, de 3 meses." Gabriel caiu de joelhos, literalmente, e chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de amor. Ele abraçou a barriga ainda pequena de Carolina e sussurrou: "Obrigado, obrigado, obrigado." 1 mês depois, Gabriel fez o pedido oficial. Não foi num restaurante caro. Foi em casa mesmo, depois do jantar. Ele se ajoelhou. De novo, ele estava se acostumando a se ajoelhar para Carolina. Tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel. Não era de diamante. Era uma aliança de prata simples com uma pequena pedra azul. Tinha custado R$ 400, todo o dinheiro extra que Gabriel tinha guardado naquele mês. "Carolina," ele começou, a voz tremendo. "Você me salvou. Me mostrou o que é amor de verdade. Me ensinou que riqueza não tá no banco, tá nas pessoas que ficam do nosso lado. Você quer casar comigo?" Carolina já estava chorando. "Sim! 1000 vezes sim!" Eles se casaram 3 meses depois. Grávida de 6 meses, Carolina estava linda com um vestido simples branco. A cerimônia foi num cartório. Só a família e amigos próximos. Uns 30 pessoas. Depois fizeram um churrasco no apartamento do Gabriel, que agora era deles. Sem luxo, sem ostentação. Mas com amor, muito amor. 3 anos se passaram desde o casamento. Gabriel tinha 46 anos. Carolina, 31. Eles tinham agora uma empresa consolidada. Não era gigante, mas empregava 50 pessoas. Faturava bem. Permitia uma vida confortável. Tinham comprado uma casa. Não uma mansão. Uma casa simples de 3 quartos num bairro classe média. E tinham 2 filhos. Lucas, de 3 anos, e Marina, de 1 ano. A vida era corrida. Trabalho, crianças, contas para pagar, mas era feliz. Muito feliz. Foi numa terça-feira, ironicamente de novo uma terça, que Gabriel recebeu uma mensagem no LinkedIn. Quando viu o nome do remetente, seu sangue gelou. Fernanda Santos. Ela ainda usava o sobrenome dele, que ironia. Ele ficou olhando para a notificação por uns 5 minutos, sem saber o que fazer. Abrir? Ignorar? Bloquear? No final, a curiosidade venceu. Abriu. A mensagem dizia: "Gabriel, sei que não tenho o direito de te contatar, mas preciso falar com você. Estou no Brasil. Podemos nos encontrar? Por favor. É importante. Fernanda." Gabriel mostrou para Carolina naquela noite. Ela estava dando mamadeira para Marina. Leu a mensagem em silêncio. "O que você quer fazer?" ela perguntou sem julgamento. "Não sei," Gabriel admitiu. "Parte de mim quer mandar ela para o inferno, mas outra parte quer entender, quer fechar esse ciclo de uma vez." Carolina pensou. "Então vai, mas num lugar público, e eu não tenho problema com isso, tá? Eu confio em você." O beijo que Gabriel deu nela nesse momento foi cheio de amor. Ele marcou com Fernanda numa cafeteria no centro da cidade, um sábado de manhã. Quando chegou lá, quase não a reconheceu. Fernanda estava diferente. O cabelo, antes sempre impecável, estava simples, preso num rabo de cavalo, sem maquiagem,
Roupas comuns de loja de departamento. Ela tinha envelhecido. Não muito, mas dava para ver. Oi, Gabriel, ela disse quando ele se aproximou. A voz era fraca, tímida. Oi, ele respondeu sentando na frente dela. Silêncio constrangedor. Obrigada por vir, Fernanda começou. Gabriel não disse nada, só esperou. Eu vim te pedir desculpas, ela continuou. Eu sei que não mereço seu perdão. Eu sei que fui horrível, te traí, te roubei. Destruí tudo que você construiu. Ela limpou uma lágrima que começou a cair. Não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse que eu me arrependo. Todos os dias, de tudo. Gabriel tomou um gole do café que tinha pedido. Esperou ela continuar. Rafael me deixou, Fernanda disse. 2 anos depois que fugimos. Ele gastou todo o dinheiro, jogos, bebidas, drogas. E quando acabou, me trocou por uma mulher mais jovem. Ela soltou um riso amargo. Fiquei sem nada, igual você ficou. E aí eu entendi o que eu tinha feito com você. Mais lágrimas. Agora eu trabalho como vendedora numa loja. Moro num apartamento alugado pequeno, sem luxo, sem nada. Ela olhou nos olhos de Gabriel. E sabe o pior? Eu mereço. Mereço cada segundo de sofrimento. Porque agora eu sei. Eu sei o que perdi. E não era o dinheiro, era você. O homem que trabalhava tanto porque queria me dar o melhor. O homem que me amava. E eu joguei tudo fora por ganância e tédio. Gabriel respirou fundo. Sentiu, não raiva, não ódio, mas pena. Pena daquela mulher quebrada na sua frente. Fernanda, ele disse calmo. Eu te perdoo. Ela arregalou os olhos, surpresa. Não porque você merece, ele continuou. Mas porque eu mereço paz. Eu carreguei raiva por muito tempo, e ela só me fez mal. Então eu te perdoo, e te desejo que encontre seu caminho. Fernanda chorou mais. Obrigada. Você não imagina o quanto isso significa. Mas, Fernanda, Gabriel disse firme, nós não vamos ser amigos, não vamos ter contato. Essa é a última vez que a gente se vê. Eu tenho uma família agora, uma esposa incrível, 2 filhos, uma vida, e você não faz parte dela. Ela acenou com a cabeça. Eu entendo, e é justo. Eles se despediram, sem abraço, sem beijo no rosto, só um aceno. Gabriel saiu dali em paz. Quando chegou em casa, Carolina estava no chão da sala brincando com Lucas e Marina. Ele sentou no chão também e beijou a testa dela. E aí? Carolina perguntou. Fechei o ciclo, Gabriel disse. Agora é só futuro. 5 anos depois daquele encontro com Fernanda, Gabriel tinha 51 anos e Carolina 36. A empresa que começou como consultoria online agora era uma empresa de tecnologia educacional. Eles desenvolviam aplicativos e plataformas para escolas públicas. Era o sonho de Carolina, que tinha se formado em pedagogia, unido ao conhecimento de Gabriel. A empresa empregava 120 pessoas. Faturava milhões por ano. Mas dessa vez era diferente. Todos os funcionários tinham salário justo, plano de saúde, vale alimentação, participação nos lucros. Gabriel e Carolina não eram mais patrões, eram líderes. Eles conheciam todos pelo nome, perguntavam sobre as famílias, se importavam de verdade. E sabe o que era interessante? Os funcionários amavam trabalhar lá. A rotatividade era quase zero. Gabriel não usava mais Rolex, nem queria. Usava um relógio simples da Casio que Carolina tinha dado de aniversário. Não tinha carro importado. Tinha um carro popular econômico. Não morava em mansão. A casa de 3 quartos era perfeita para eles. Mas sabe o que tinha? Felicidade. Lucas estava com 8 anos. Era bom aluno. Adorava futebol. Marina tinha 6. Era arteira. Adorava desenhar. Todo domingo era dia sagrado. Nada de trabalho. Era dia de família. Acordavam tarde. Faziam café da manhã juntos. Panquecas eram a especialidade de Gabriel agora. Iam ao parque, ou no cinema, ou ficavam em casa jogando jogos de tabuleiro. Simples, mas perfeito. Carolina, além de trabalhar na empresa, tinha aberto uma escolinha comunitária. Ela dava aula de reforço escolar de graça para crianças carentes 2 vezes por semana. Gabriel ajudava a financiar. E às vezes ia lá ajudar também ensinando informática. Ver Carolina com as crianças era a coisa mais linda.
Ela brilhava. Você é feliz? Gabriel perguntou uma noite, deitados na cama depois de colocar as crianças para dormir. Muito, Carolina respondeu. E você? Mais do que imaginei que seria possível. Ele olhou para ela. Mesmo depois de 8 anos juntos, ainda achava ela a mulher mais linda do mundo. Não pela beleza física, embora ele a achasse linda, mas pela beleza da alma. Sabe o que eu percebi? Gabriel disse. Quando eu tinha a Tech Vision, aquela empresa gigante, eu achava que tinha tudo, mas eu não tinha nada, porque tudo era falso. Os amigos eram falsos, o casamento era falso, até meu sucesso era falso, construído em cima de aparências. Ele segurou a mão dela. Agora eu tenho muito menos dinheiro, uma empresa menor, uma casa menor. Mas eu tenho tudo, porque tenho você, tenho nossos filhos, tenho amigos verdadeiros, tenho propósito. Carolina sorriu. Você sabe qual foi o melhor dia da minha vida? Qual? O dia que toquei na sua campainha pela primeira vez com aquela marmita. Porque foi o dia que minha vida mudou também. Como assim? Porque até então eu era só a faxineira, invisível. Ninguém me via de verdade, mas você me viu e me mostrou que eu era capaz de muito mais. Ela virou para ele. Eu entrei na faculdade por sua causa, construí uma empresa por sua causa, me tornei quem eu sou hoje por sua causa. Não, Gabriel disse. Você já era essa pessoa, eu só tive a sorte de perceber. Eles se beijaram. Um beijo lento, cheio de amor acumulado de anos. Eu te amo, Gabriel disse. Eu te amo mais, Carolina respondeu. Impossível! E eles riram, daquele jeito bobo que pessoas apaixonadas riem. Hoje, Gabriel tem 55 anos. Carolina, 40. A empresa continua crescendo. Já impactou mais de 500 escolas pelo Brasil. Lucas tem 12 anos e quer ser engenheiro. Marina tem 10 e quer ser veterinária. Eles tiveram mais um filho. Daniel, de 3 anos. A surpresa boa da família. Gabriel e Carolina ainda trabalham juntos todos os dias. Às vezes brigam, todo casal briga, às vezes discordam. Mas sempre se respeitam, sempre se amam. Uma vez por ano, no aniversário do dia que se conheceram, eles voltam ao prédio onde ficava a Tech Vision. Agora tem um banco lá. Ficam ali de mãos dadas lembrando. Você se arrepende de alguma coisa? Carolina perguntou numa dessas visitas. Gabriel pensou. Não. Porque se não tivesse acontecido tudo aquilo, a traição, a falência, o fundo do poço, eu não teria te visto de verdade. E não estaria vivendo a vida que vivo hoje. Ele olhou para ela. Perder tudo foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me fez ganhar o que realmente importa. E sabe qual é a moral dessa história? Sucesso não se mede em dinheiro. Não se mede em carros, casas, roupas de grife. Sucesso se mede em pessoas. Se mede em quem fica quando você não tem nada. Se mede em quem te estende a mão no fundo do poço. Se mede em acordar todo dia ao lado de quem você ama de verdade. Se mede em propósito. Gabriel perdeu milhões, mas ganhou uma vida de verdade. E no final, isso vale mais do que qualquer fortuna. Porque dinheiro você perde. Dinheiro você ganha de novo. Mais momentos, pessoas, amor verdadeiro, isso é insubstituível. Gabriel aprendeu da forma mais difícil, mas aprendeu. E se ele pudesse voltar atrás, mudar alguma coisa, ele não mudaria nada. Absolutamente nada. Porque a dor o transformou no homem que ele é hoje. E esse homem é feliz, de verdade. E aí, você que leu até aqui, o que achou dessa história? Essa é uma história sobre perda, recomeço, amor verdadeiro e sobre descobrir o que realmente importa na vida. Quantas vezes a gente valoriza as coisas erradas? Quantas vezes a gente esquece de olhar para quem está do nosso lado? Gabriel tinha 300 funcionários, mas a única que ficou foi a faxineira, a pessoa que ele mal olhava nos olhos. E ela se tornou o amor da vida dele. Isso não te faz refletir? Se essa história te emocionou, te fez pensar, te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, com alguém que está passando por um momento difícil, com alguém que perdeu tudo e acha que não tem mais jeito. Tem jeito, sempre tem jeito. Valoriza as pessoas certas. Valoriza quem fica, quem te estende a mão, quem acredita em você. Porque no final, essas são as pessoas que realmente importam. O resto é só detalhe.
Um abraço enorme.